tudo que é ilícito é antidemocrático. Mas se rotula de ato antidemocrático os crimes que aconteceram no 8 de janeiro, as manifestações que aconteceram no 8 de janeiro, e não se rotula de antidemocrático o tráfico de drogas, por exemplo, para que se produza numa população que não conhece o poder da palavra, para que não conhece o significado da palavra, este efeito subliminar, semiótico, este truque, esse encanto, ou melhor, encantamento, esse feitiço de que, porque são atos democráticos e a democracia é algo muito importante, esses humanos dos atos antidemocráticos são menos humanos, merecem menos direito. E os outros crimes? Paciência. Nós temos que melhorar a legislação sem parar para pensar que todo crime é ato antidemocrático. E a palavra ela tem um poder tão grande na história da humanidade que no próprio Evangelho de João, em que nós temos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós temos o seguinte versículo nesse Evangelho de João. No início era a palavra. Tem várias traduções. No início era o verbo ou o início era a palavra. Verbo e palavra são sinônimos. Por que nós lemos isso no Evangelho de João? Porque as Bíblias em português elas vêm da tradução latina. E a primeira tradução do Novo Testamento para o latim foi feita por São Jerônimo. E São Jerônimo traduziu o texto original no grego arcaico para a seguinte frase do latim. In principia erat verbum. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Mas o texto original em grego do Evangelho, porque o Novo Testamento, eu não sei se vocês sabem, não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego arcaico, que era o inglês da época. No texto original em grego não tem a palavra palavra. O texto original em grego desse versículo de João diz: no princípio era a razão. E o conceito de razão era um conceito bastante difundido entre os gregos e debatido entre eles, em especial para aqueles que herdaram as questões filosóficas de Platão e de Aristóteles, em especial de Aristóteles. Como a palavra razão, que é o logos, a palavra do texto original do Evangelho é logos. Como está a questão da razão? Era de um debate bastante complicado, e São Jerônimo, ele traduziu o Novo Testamento, os textos do Evangelho, as cartas de Paulo e dos apóstolos, o ato dos apóstolos para o latim, de uma maneira a tornar mais conhecido no Império Romano o texto do Evangelho. Ele substituiu logos, que significa razão, por palavra. E eu fico me perguntando, muitas vezes, por que é que São Jerônimo, na sua santa sabedoria, traduziu, ou melhor, trocou logos, que é razão, por palavra, verbo. Porque talvez, e essa é a importância da palavra, meus senhores, minhas senhoras e minhas senhoritas, porque talvez, penso eu, que São Jerônimo, no alto da sua sabedoria, tenha querido nos mostrar o seguinte:
não existiria razão sem a palavra. Sem a palavra, ninguém teria razão. A palavra é a ação da razão. E aí nós voltamos para o Gênesis. Porque antes da criação, nada havia. E a primeira coisa a ser criada foi criada através de qual ação? E Deus disse. Não importa se com um sinal, se com um desenho ou com uma palavra falada, cantada, gesticulada. Disse. Falou. A palavra, lembre-se, senhores, ela é um meio. E meio significa ação. De maneira que, se Deus é a razão primeira de todas as coisas, e por isso São Jerônimo tenha reconhecido no Logos, que estava ali no Evangelho, está ainda, aliás, no texto original de João, se ele reconheceu o Logos como Deus, porque Deus é a razão primeira de todas as coisas, e se o Logos só se fez conhecer através da palavra, e se a palavra, na história da existência da humanidade, é aquilo que une cada ser humano em uma espécie, em uma raça, que é a raça humana, na humanidade, que é indistintamente, indiscriminadamente, tão criada e filha da razão primeira de todas as coisas, como um todo. A sabedoria de São Jerônimo, no meu ponto de vista, nas minhas reflexões, e foram madrugadas refletindo sobre isso, por que é que São Jerônimo trocou logos, que no grego arcaico significa razão, por verbum, que no latim significa palavra.